No discurso do método, René Descartes diz: penso, logo existo. Este pensar assim, eu penso, o meu cachorro não pensa, eu penso. Não é pensar. O pensamento é uma coisa mais profunda. A alma acaba atingida com a cor dos seus pensamentos, com aquilo que você sustenta, aquilo que você medita, aquilo que você fica ruminando dentro da sua cabeça, que acaba direcionando o seu destino, que acaba induzindo as suas decisões. Dependendo do tipo de ponderação que você tem dentro da sua cabeça, a sua alma vai pegando a cor daquilo. Olá, tudo bem? Muito obrigado por comparecer a esse nosso novo vídeo. Hoje o nosso assunto vai ser, nós vamos continuar citando o Marco Aurélio. Nós já fizemos isso no vídeo anterior e hoje a gente vai seguir aí, porque o Marco Aurélio deixou um legado muito bom para a posteridade, né? Estou até revisando um pouco a biografia dele, a biografia pessoal dele, porque realmente o refinamento da atitude dele, do pensamento dele, é muito interessante, né? Ainda mais se nós pensarmos que é um imperador romano. Então ele não é alguém que escolheu se separar, se distanciar do mundo e suas paixões e se recolher numa vida monástica no topo de uma montanha ou numa clausura. Não, ele era um homem do mundo, ele era um homem da rua, ele era um estadista. Vejam, ele era apenas o imperador romano. Ele apenas carregava nos ombros o peso da administração do mundo da sua época. Tanto que ele, como qualquer imperador, como qualquer rei, como qualquer César, ele não deixa de carregar no ombro dele a responsabilidade. Parece que a culpa foi dele. As guerras que ele empreendeu foram culpa dele, né? Não é que ele assumiu o trono e já tinha esses litígios, não. Tudo era paz, ele foi lá, ele era um sanguinário. É muito diferente quando você está lá, né, no mundo do tudo pronto, no mundo das coisas feitas, todo mundo tem muito mais facilidade em julgar alguma coisa que está lá sem conhecer os antecedentes. Isto é interessante para a atenção plena, para o mindfulness, por quê? Porque quando se trata de nós mesmos, nós não chegamos agora. Nós não acordamos hoje com a idade que temos. Nós estamos vindo desde uma tenra idade, então nós nos conhecemos. Então, é muito importante na atitude da atenção plena, que é uma atitude bastante semelhante à de Marco Aurélio, né? Saber reconhecer as coisas que acontecem. Então, com toda certeza, Marco Aurélio não empreendeu guerras simplesmente porque ele gostava de guerra. Não. Isso fazia parte, veio no pacote. E foi um pacote hereditário. Não foi um pacote que ele escolheu. Então vejam, um homem que carrega este grau de conflito é um homem que vale a pena ser ouvido quando ele fala sobre uma atitude mais proveitosa e mais construtiva consigo mesmo. Muito mais, muitas vezes, do que algum religioso, né? Muitas vezes, nas diversas religiões, né, qualquer uma, a última pessoa que deve ser ouvida é o sacerdote. Por quê? E o sacerdote é o único que vive do fato de ser sacerdote. O resto dos fiéis daquela religião seguem e pagam pela religião. E o sacerdote é o cara que recebe. Por isso é que muita gente sempre olha com suspeitas para o sacerdote. Em que medida ele realmente tem uma vocação para aquilo e em que medida ele está sugando das ideias que ele vende. Marco Aurélio, não. O que haveria materialmente faltando para Marco Aurélio se meter em polêmica dando ditos estoicos?
Percebe? Não tem mais o quê. Então, obviamente, Marco Aurélio estava sendo sincero. Por A mais B. Não havia nenhum interesse material, não havia o que ele pudesse querer neste mundo material para além do que ele conseguiu. E pagou um preço alto no ser dele, porque com toda certeza ele tinha alguma coisa, parece que era uma úlcera, alguma coisa assim, algum mal-estar epigástrico, e ele tomava algum remédio. Tá? Então não é que a vida dele era fácil não, viu? Não era, tava no palácio comendo uvas com escravas lindas. Não, esquece isso aí, velho. Ele passou mais tempo em cima do cavalo do que numa escrivaninha, né? Bem, isto tudo para dizer que este homem vira e fala assim, olha, a alma acaba tingida, acaba tinta com a cor de seus pensamentos. A alma acaba tingida com a cor de seus pensamentos. Querendo dizer o seguinte: pensamento, a gente pode aqui levar para um outro campo. A gente pode falar em pensamento no sentido que do discurso do método, René Descartes diz: penso, logo existo. Este pensar não é assim, eu penso. O meu cachorro não pensa, eu penso. Não é pensar. O pensamento é uma coisa mais profunda. Lê o livro, O Discurso do Método, você vai se surpreender. A alma acaba atingida com a cor dos seus pensamentos, com aquilo que você sustenta, aquilo que você medita, aquilo que você fica ruminando dentro da sua cabeça, que acaba direcionando o seu destino, que acaba induzindo as suas decisões, dependendo do tipo de ponderação que você tem dentro da sua cabeça, a sua alma vai pegando a cor daquilo. Bom, quando a gente fala alma é um termo que pessoalmente eu, como psiquiatra, né, e como cidadão, é um termo que eu não gosto muito, porque a alma ela é muito rapidamente reificada, ela vira uma coisa muito rapidamente, e não simplesmente um conceito operacional. Mas enfim, quando a gente fala de alma, a gente está falando, na verdade, e o Marco Aurélio escrevia em grego, então esses textos estão em grego. Ele era romano, mas ele escrevia em grego. Quando você lê alma, existem 3 possíveis grandes traduções. Uma é psique, que é a ideia do psiquismo, do psiquiatra, do psicólogo. Condições psicológicas. A segunda tradução é pneuma, de onde vem pneu e pneumologista. Pneuma tem a ver com brisa, tem a ver, quer dizer, alma muito mais no sentido de espírito. Psique é muito mais no sentido de conteúdo de pensamento. E tem um terceiro que chama o timos, que é traduzido no português é tímico. Eu tenho uma distimia, existe uma forma de depressão que você chama, que é uma depressão crônica, que chama distimia. É uma pessoa que padece de um certo mal-estar de linha depressiva que é suficientemente leve para permitir ter uma rotina, mas é suficientemente intenso para estragar a qualidade da vida da pessoa e dos relacionamentos que ela tem. Tá? Distimia, tímico. E isso aqui tem mais a ver com o coração, os sentimentos, as emoções e os afetos. Nós vamos pensar muito mais na questão tímica. Por quê? Quando nós vemos no Mindfulness, nos exercícios do Mindfulness, nós percebemos muitas vezes que são os afetos, são as emoções, são as coisas que a gente vai trazendo emocionalmente, muitas vezes influem na forma como a gente pensa nas coisas, a maneira como a gente interpreta um olhar, a maneira como a gente interpreta uma resposta de WhatsApp que não vem. Eu já vi situação assim, a pessoa escreveu, aí não teve resposta no WhatsApp, a pessoa pirou, é ghosting que fala, uma coisa assim, não está querendo conversar comigo, etc, etc, etc. É muito sério. Então a gente vai ficar com esta ideia
o seu cenário tímico, o seu cenário emocional e as decisões dali derivadas serão tingidas pelos pensamentos que ocupam a sua rotina. Às vezes é pensamento que você não está nem externando, mas você conhece e eles podem te contaminar. Existe uma dimensão tóxica, e é isso que provavelmente, intuitivamente, o Marco Aurélio e os estoicos falavam, que há uma dimensão tóxica no fato de você albergar, não é passar pela cabeça, albergar, hospedar excessivas reflexões permeadas de afetos nocivos ou reflexões excessivamente embebidas de amargura, de ressentimento, de inveja, de sensação de inferioridade. Veja, essa é uma experiência duríssima. A sensação da inferioridade. E o pior é que assim, essa experiência, ela pode ser extremamente frequente. Quem é que não olha assim, puxa, aquele cara lá tem uma moto, pô, que legal, pô, aquele cara lá tá ganhando tanto, estudou comigo, se formou comigo, tá com X e eu tô com Y. Normalmente, toda comparação, ela gera um sentimento de inferioridade. E há uma dimensão tóxica nisso. Então, Marco Aurélio fala disso, os estoicos proponham isso. Como eu disse, eu vou ler com mais calma o estoicismo, porque eu tenho a impressão que o estoicismo foi muito mal interpretado na posteridade. Epicurismo, com certeza. Epicurismo, com toda certeza. Mas a gente vai poder falar desses caras porque essas são as raízes da nossa forma de pensar, do nosso legado cultural. Os afetos que eu falo aqui, afetos nocivos, é muito mais a ideia de emoções, padrões emocionais que a gente vai curtindo, a gente vai alimentando. No inglês a gente fala brooding, to brood thoughts, brooding emotions. Você fica chocando. Em português você fala ruminando. Ou é na granja ou é no pasto, mas você fica carregando e você acaba nutrindo essas experiências não boas. Qual é o truque aqui? Para o Marco Aurélio está dizendo assim, olha, os seus pensamentos precisam ser sempre percebidos por você, porque eles formam ciclos e esses ciclos devem ser interrompidos. Aliás, em tudo com a gente que a gente pensa, a gente sempre acha que assim, até aqui funcionou assim, aqui houve uma mudança, daqui para cá nunca mais. Isso não costuma acontecer. O que você tem são transformações graduais, progressivas, que se dão à custa de você sistematicamente ir cortando ciclos. Esta é a ideia, o ciclo da ruminação dos maus sentimentos e das más ideias. Este é Marco Aurélio, lembrando que ele fez isso na vigência de campanhas de guerra. O que você não pode dizer do Marco Aurélio é que ele teve uma vida boa, só porque ele foi imperador. Foi o contrário, foi uma vida desgraçada. Provavelmente, se ele não tivesse essa postura perante as coisas, possivelmente ele teria sido um outro Nero. Sabe o Nero? Lembra do Nero? Botou fogo em Roma e tocava a lira? Essa é a lenda. Mas não é verdade, isso não aconteceu. Mas o cara era tão ruim que permitiu que esta lenda se formasse em torno dele. Né? Praticamente assim, ele come criancinha. Praticamente isso. Marco Aurélio conseguiu, num contexto perturbadíssimo, ele conseguiu manter a tranquilidade, a lucidez dele, deixou essa obra das meditações dele, né? Que é um legado fantástico para a posteridade. Você que pratica mindfulness, é muito importante você perceber que no nosso mundo ocidental nós estamos repletos de tradições e de coisas que são passadas de geração em geração. E a gente não percebe, a gente acha que só o Oriente
A Ásia pensou nisso. Não, nós também pensamos. Tem diferenças? Tem, porque a meditação não foi cultivada. Tá perfeito. Mas a disposição mental, a percepção da importância dessas coisas, a gente já tinha nos gregos, nos romanos, nos italianos, nos franceses, nos nórdicos e assim por diante. Tá? Então, lembre-se, você já tem em si tudo aquilo que precisa para realmente viver uma vida melhor, mais gratificante. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço e até a próxima.